Game of Thrones, 7ª temporada. Eu vou fazer aqui um apurado bem geral dessa temporada que, já adiantando, eu gostei. Mas, antes de entender os motivos, aperta o botãozinho vermelho para se inscrever no canal e depois aperta o sininho para receber notificações sempre que um vídeo for lançado. Fazendo isso, já está seguindo 100% aqui o canal no YouTube. E também, antes de continuar, fica o aviso que esse vídeo tem spoilers da 7ª temporada de Game of Thrones. Então, se você se incomoda com spoilers, não viu a 7ª temporada, sai daqui porque não vai fazer bem para você. A ideia do vídeo é, como eu falei, fazer um apurado bem geral da temporada, porque Game of Thrones é, até hoje, a única série que eu acompanho episódio a episódio. Coisa diferente que eu faço com outras séries, que eu faço o apurado geral da temporada e eu critico a temporada como um todo. Primeiro, um conceito editorial, né? É errado ou é certo criticar episódio a episódio? Eu não tenho uma opinião bem formada com relação a isso, tá? Mas dá a impressão que quando você critica episódio a episódio, que aquele episódio em si, e na cartilha da crítica você tem que fechar-se naquele escopo específico, né? Dá a impressão que aquele episódio representa a temporada como um todo, que é uma grande mentira. Então, o primeiro cavalinho que eu tenho que tirar da chuva, porque muita gente está achando isso, é que eu achei a temporada ruim. Muito pelo contrário, eu adorei a temporada. Entretanto, de 7 episódios, ela tem 2 episódios completamente deprimentes mesmo, me deixaram triste, chorando no canto. E eu comparo Game of Thrones apenas com Game of Thrones, porque se eu comparar com outras séries, acho que com exceção de Westworld e Leftovers, ambos da HBO por coincidência, Game of Thrones vai ser nota 5 em todos os episódios, entendeu? Inclusive essa temporada, se eu comparo com temporadas de outros seriados, é nota 5, é nota 20. Ele gera a expectativa dele para ele mesmo. Então, às vezes, dá a impressão de que o treco é horrível, deplorável, não vou mais assistir o negócio porque não dá para assistir Game of Thrones. E se você compara com outras séries por aí, dá para perceber que isso é um exagero. Então, o meu cunho editorial é analisar episódio a episódio, o que aconteceu naquele episódio em termos técnicos e em termos de história. Por isso que eu estou trazendo esse vídeo final, analisando a temporada como um todo e fazendo uma média da nota. E aí vocês vão entender por que eu gostei dessa temporada. Outra pergunta que fazem muito: poucos episódios fizeram bem ou fizeram mal a Game of Thrones? Eu não julgo que a quantidade de episódios fez bem ou mal, acho que nunca é com relação a isso. Mas, quando o roteirista senta para escrever 7, acostumado a fazer aquela história caber em 10, o peso é diferenciado. A dificuldade é maior e mais problemas acontecem. Você tem que diminuir o número de encruzilhadas ou você tem que resolver as encruzilhadas de maneira mais rápida. A escolha aqui não foi diminuir o número de encruzilhadas durante a temporada, foi de resolvê-las de maneira mais rápida. Se você comparar com as temporadas anteriores, Game of Thrones pegava no ar mesmo, pegava no tranco mesmo, no 3º ou 4º episódio. A encruzilhada resolvida na primeira parte era muito simples, era muito pouca. Qualquer coisa que resolvessem, o público ia curtir de certa forma. Aqui não, né? A primeira encruzilhada, que é o lance da luta da Daenerys, como ela vai entrar, e depois vem o Jon Snow ali, essa já é uma encruzilhada importante, já é um arco muito importante na temporada. Então por isso que a cobrança em cima dos poucos episódios foi até maior, porque já começa em alto nível. Eu acho isso muito bom. Continuo achando que poucos episódios podem fazer bem. A questão não é o que, né, em si. A questão não é se é bom, ruim, pouco ou muito. A questão é se foi ou não bem escrito. Visivelmente, 2 episódios que avançam para o arco final dessa temporada não foram bem escritos. Foram episódios que tiveram decisões ruins. O famigerado episódio 6, por exemplo, né, que muita gente fala mal, né, muita gente, é o Afterwatch? Não, deixa eu ver como é o nome, Beyond the Wall. Muita gente fala mal, inclusive eu odeio esse episódio. Ele foi dirigido pelo Alan Taylor. E uma das justificativas que ele deu pro episódio ter feito esse lance, essa bagunça temporal inteira, foi dele apostar na imprevisibilidade, na possibilidade do imprevisível. No que eu achei muito estranho, assim, por parte do diretor, né? Ele falou isso. E o Alan Taylor não era nem pra ter dirigido esse episódio. Esse episódio era do Miguel Sapochnik, que geralmente dirige os finalmente de Game of Thrones, né? Vide os 2 últimos episódios da 5ª temporada, os 2 últimos episódios da 6ª temporada. E são episódios fantásticos. Miguel Sapochnik é um dos melhores diretores, diria que é o melhor
diretor de Game of Thrones, e aqui eles tiveram que dar para o Alan Taylor, que é o diretor mais experiente com relação a cinema, uma vez que ele dirigiu O Exterminador do Futuro e dirigiu o Thor Ragnarok. Ou melhor, Thor Ragnarok não, pelo amor de Deus, o Thor 2, né? O Thor 3 ainda vai sair. Ele dirigiu o Thor, o segundo filme do Thor, que eu não gosto muito, e o Terminator Genesis também não gosto muito, mas ele é um cara carimbado de cinema, colocaram nesse episódio, tentaram dar um episódio de ação. Se você perceber bem, ele faz uma quebra da direção do Matt Shakman muito grande. O Matt dirige o Spoils of War e depois dirige o Eastwatch, mas o Alan Taylor, trocando miúdos, não era para dirigir o sexto, e você nota uma quebra. É uma quebra muito grande na conceituação, no conceito de Game of Thrones que estava tendo. É tanto que o Jeremy Podeswa, que foi o melhor diretor dessa temporada, o melhor diretor disparado, ele dirige o último e o primeiro. E muito provavelmente era para ele dirigir apenas o primeiro, e daí o Miguel Sapochnik dirigiu os dois últimos. Mas ele tá filmando um filme dele, um filme próprio, e aí ele não dirigiu nada nessa temporada de Game of Thrones. Tomara que volte pra próxima. Fez falta. E assim, no geral, não é uma temporada melhor do que a anterior, o que é muito ruim pra Game of Thrones, né? Porque é uma escadinha Game of Thrones, vai. A primeira temporada é excelente, puxa a expectativa pra cima, a segunda temporada mantém ali, fica no pare-pare. Aí a terceira temporada sobe a expectativa. Se você perceber, a quarta, ela é boa da metade pra frente, mas antes ela não é tão boa por conta desse lance da expectativa. E Game of Thrones antes começava mal. Praticamente todas as temporadas começam lentas, arrastadas, a gente não sabe onde vai parar e engrena do meio pro fim. Aqui foi diferente. Ela começa muito bem. Começa, por exemplo, dando nota, deixa eu ver aqui, começa dando nota 4 pro primeiro episódio. É o Dragonstone, onde tem aqueles planos abertos muito bonitos do Jeremy Podeswa, tem a condução muito calma do diretor e mostra, não tem medo de mostrar, besteira de mostrar tudo que tá acontecendo, né? O segundo episódio mantém esse nível, ou fica um pouquinho abaixo assim, e aí o meio dessa temporada é fabuloso. Fabuloso. É o episódio 3 e o 4, que é o Queen's Justice e o Spoils of War. O Spoils of War é um episódio quase perfeito, e o Queen's Justice é um episódio cujo final é maravilhoso. Eu até analisei aqui a cena, tá aqui no izinho. Maravilhoso, a morte da Olenna é brilhante. E aí começa um redemoinhozinho de merda, que é a abertura do terceiro ato da temporada com Eastwatch Beyond the Wall. Mas o desfecho é muito bom. Então, se você pegar, há um equilíbrio, né? De certa forma, há ainda assim um equilíbrio. Outra pergunta que sempre faz é: foi ruim não haver os livros para essa temporada? Não acho. Temporada anterior, muita coisa que aconteceu, os livros ainda não tinham contado. Ou melhor, os livros ainda sequer contaram, né? O que eu percebo é que o George Martin já deu os marcos para a dupla e eles estão tendo um pouquinho de dificuldade de criar os engates entre um marco e outro. E está sendo difícil deles decidirem por mortes, deles decidirem por problemas grandes que podem levar personagens para outros caminhos, personagens que antes eram cinza e agora estão ou preto ou branco. Eles estão com dificuldade de voltar o episódio, não, o personagem para a cor cinza, ficar ali no meio, ficar um personagem dúbio. Então eles estão tendo essa dificuldade, mas não é por conta da ausência dos livros em si, porque na temporada passada isso foi feito e sequer tinha livro, né? Para 90% do que aconteceu na sexta temporada, sequer tinha livro. Então não, também não acho um problema. O Spoilers da Guerra, o Spoilers of War, seria um episódio perfeito se eles tivessem matado pelo menos uma pessoa de maneira relevante, assim, né? O Jaime, talvez, ou criar grandes consequências pro Jaime, né? O Jaime Lannister. O Bronn, talvez. Ou então, por que não matar logo o Starly nesse episódio e gerar um peso emocional pro Sam? Então, são decisões, são apenas decisões. Mas fazendo um resumo aqui das notas, né? Muita gente pediu também que nota eu dou pra temporada em si. E a temporada em si, eu vou baixar a cabeça pra olhar, tá? Eu dei nota 4 pro primeiro episódio, nota 3.5 pro segundo episódio, nota 4.5 pro terceiro, o quarto fica com 4.5 também, o quinto com 3, o sexto com 3 e, finalmente, a season finale com 5, nota 5 estrelas, né? A média fica 3.9, ou seja, arredondando 4 estrelinhas para essa temporada. Expectativas para a próxima? Fica para outro vídeo. Vou fazer outro vídeo falando um pouco mais do que eu espero para a próxima temporada, de alguns personagens e da série como um todo. Comenta aqui embaixo, me dá a sua opinião sobre a minha opinião e a sua opinião sobre a temporada como um todo. Lembra disso que eu falei. Se gostou, dá joinha. Se não gostou, dá dislike. Um beijo no coração de todos. Até o próximo vídeo.
e tchau.